Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez ao canal Tempo do Fim. Os sinais dos últimos dias estão sobre nós e o fim se aproxima rapidamente. Vocês se lembram de Brandon Biggs? Aquele que se diz profeta e previu a tentativa de assassinato de Donald Trump? Ele previu a tentativa de assassinato de Trump e aconteceu. Eu não estou aqui, irmãos, para dizer que eu creio em suas provisões, mas nós sabemos que Satanás também tem uma agenda e que ele revela os seus planos aos seus servos, assim como Deus revela aos seus servos os profetas. Satanás imita Deus em tudo. Isso está escrito em Amós 3, capítulo 3, verso 7. Assim como Alice Bailey previu que as coisas começariam a acontecer a partir de 2025, vocês podem ver na tela. Quem quiser pausar para ler, pode ler. Assim também, irmãos e irmãs, está acontecendo com este suposto profeta, Brandon Biggs. Ele teve mais uma visão e realmente é assustadora. Porque vai de encontro a tudo o que nós já conhecemos e tudo o que Deus já revelou nas profecias. Tudo o que Deus tinha revelado a Ellen White, ele está falando que vai acontecer. Nesta visão, irmãos e irmãs, ele fala que o tempo está se esgotando, que está acabando. E mais no final ele diz que o tempo acabou. E também eu achei muito interessante porque ele cita os 6.000 anos, que é um limite. E ele também cita o milênio. É muito, muito interessante. Realmente é interessante o que ele diz. Eu vou repetir novamente, não estou aqui para dizer que creio nas suas previsões. Mas como sabemos, a profetisa do Senhor diz que Satanás é um diligente estudioso da Bíblia e das profecias. Então isso significa que Satanás também conhece. Como vocês podem ver na tela o texto. E Apocalipse 12, verso 12 diz que Satanás sabe que tem pouco tempo. Ele sabe, então Satanás sabe. Então vocês acham que Satanás não sabe que o tempo está se acabando? E ele usa os seus servos, os profetas dele, assim como como ele teve os profetas no Monte Carmelo com Elias, os profetas de Baal eram os profetas de Satanás, assim ele tem os seus profetas hoje. E então Satanás revela a sua agenda aos seus servos, os seus profetas. Então deem uma olhada e escutem com atenção o que ele fala sobre a visão que ele teve, que é realmente de arrepiar. Mas vou deixar uma palavra antes de mostrar o vídeo para vocês. E eu quero dizer, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo nos últimos dias. Não pensem que este mundo vai mais tempo, porque não vai. Nós estamos no limiar, nós estamos vivendo o limite de Deus. Os 6.000 anos estão por se completar. Estudem, irmãos, sobre os 6.000 anos e vocês verão que é o tempo limite de Deus e que não vai passar dos 6.000 anos. Em Apocalipse 20 está escrito sobre o milênio e os 1.000 anos que Satanás ficará preso. Então, irmãos e irmãs, eu creio profundamente que Deus não vai mais prolongar a sua vinda. Eu creio que Deus tem um povo quase pronto. E Deus está permitindo que as profecias se cumpram. Tudo está se encaixando no seu devido lugar para os últimos eventos que acontecerão em breve. Então, irmãos e irmãs, se preparem porque em breve nós vamos ver os acontecimentos finais diante de nossos olhos. Maranata, o Senhor logo vem. E assistam o vídeo agora. Bom dia, família. Tô animado de estar com vocês hoje. Tenho uma palavra para vocês. Tô tentando não chorar o tempo todo. O Senhor me visitou ontem à noite. Desculpa, vou me recompor. Tenho uma mensagem para vocês.
Espero que vocês sempre aguentem. Ok, tudo bem, vamos lá. Eu tive uma visitação. Uma visão de olhos abertos que durou 1 hora. O Senhor me mostrou muito. O que está por vir. Que Deus ajude a todos. Ele me pediu para fazer 2 vídeos. Ele disse para eu separar. Não faça tudo de uma vez. Então darei a parte 1 e a parte 2. Mas vou dar o último primeiro. Porque era sagrado. O jeito que ele apareceu, Jesus apareceu. O primeiro foi sobre a economia. O que está por vir. Mais sobre o futuro financeiro de vocês. E o último foi sobre seu coração. Um clamor pelos perdidos. Então vou começar por aí. Na visão, vi o sol se pondo. E o Espírito disse: Brandon, o sol se põe nesta era. Brandon, o sol se põe nesta era. Ele disse que tudo o que a humanidade tem sido, esta parte está chegando ao fim. A dispensação da graça está terminando. E nós vamos, você vai, eles estão indo para a tribulação. A tribulação está prestes a começar. A dispensação da graça está terminando. E nós vamos, você vai, eles estão indo para a tribulação. A tribulação está prestes a começar. Eu vi o sol se pondo, exatamente onde estava prestes a desaparecer. Eu podia ver o sol através das nuvens. Era lindo. Mas não havia tempo. Tudo era atemporal. Entende? A sensação que tinha. Como se não houvesse, sabe? Quando você sente sua vida passando. Mas era apenas um momento. O que estou tentando dizer é que todos os dias sentimos nossas emoções. Fazemos tudo, mas havia uma paz total. Eu podia ver as lindas cores surgindo. Tudo estava tão... Eu podia ver as lindas cores despontando, tudo era tão belo. E então, de repente, Jesus estava lá. Ele vestia um manto lindo. Nunca o vi usar antes em nenhuma visita que tive. Foi lindo. Eu tinha um fio branco. Era perfeito bem aqui. E entrava em outro tipo de roupa por baixo, mas ele usava um manto por cima com um capuz. E tinha branco na parte de cima e era cheio de bordados e cores diferentes. Como uma tapeçaria, algo que eu nunca tinha visto antes, parecia uma tapeçaria, e ele segurava um enorme cajado de madeira. Na mão direita, que ia do chão até o céu, acima da cabeça dele. E era um cajado bem grosso, de aparência robusta. E o rosto dele tinha tanta compaixão. E de repente eu ouvi dizer, uma última chamada, uma última chamada. Estou chamando minhas ovelhas. Estou chegando. Estou chegando. Uma última chamada, ele disse.
e soou como uma trombeta ecoando por todo o vale, e eu olhei para aquele vale, e havia um vale de ovelhas em um pasto verde. Mas metade era verde e a outra metade escura. E todas as ovelhas mais próximas dele, pois ele estava no topo de uma colina, e o sol se punha no tempo certo. O sol se punha e chegava ao fim. Tudo que conhecemos, tudo que já tivemos como humanidade, desde o início com Adão e Eva, até onde estamos agora. Ele disse: o sol está se pondo no tempo. Tudo que conhecemos, tudo que já tivemos como humanidade, desde o início com Adão e Eva, até onde estamos agora. Ele disse: o sol está se pondo no tempo. E ele me disse: Brandon, uma última chamada. Ele gritou e, de repente, descendo o vale, o sol começou a brilhar sobre as ovelhas. Havia ovelhas pesadas com lã grossa. Havia ovelhas magras que pareciam tosquiadas, sem lã alguma. Eram ovelhas de aparência calva. Pastavam na grama e, de repente, olharam para ele as ovelhas e começaram a balir. Bé, bé, bé. Começaram a correr para o pai, que as esperava. A ovelha pesada corria, mas era curioso ver suas pernas quase trotando, como num galope rápido, como se galopasse tentando chegar ao pai. Algumas ovelhas bamboleavam, pois eram mais pesadas que outras. Algumas mal se moviam, quase nem tentavam chegar lá. Pareciam estar com dificuldade, mas estavam a caminho. E eu podia ver as que estavam atrás. Seu rosto mostrava anseio, não era bem isso, mas era como se estivesse angustiado, como se o Senhor as visse, mas elas não olhassem. Tinham pelo cinza com manchas pretas. As ovelhas que estavam atrás, na escuridão, comiam a grama, mas nunca o ouviram chamar. Um último chamado. Elas não prestavam atenção, apenas continuavam comendo. O tempo se esgotava e elas nem sabiam. Aquelas ovelhas estavam cobertas de fuligem, de preto. E todas pastavam na terra. Mas eu continuei observando. Fiquei olhando seu rosto. Ele procurava ver se elas o ouviriam chamar, pois o tempo acabava. Estamos ficando sem tempo. A humanidade, como a conhecemos, está chegando ao fim. A humanidade, como tem sido nos últimos 6.000 anos antes do reino milenar, estamos prestes a entrar na tribulação. E era isso que ele tentava dizer a todos. Fiquei olhando seu rosto. Ele procurava ver se elas o ouviriam chamar, pois o tempo acabava. Estamos ficando sem tempo. A humanidade, como a conhecemos, está chegando ao fim. A humanidade, como tem sido nos últimos 6.000 anos antes do reino milenar, estamos prestes a entrar na tribulação. E era isso que ele tentava dizer a todos, que havia um último chamado, uma última colheita, um último esforço. Eu já disse antes, os sinos da igreja tocarão mais uma vez
para anunciar a chegada dele. Agora ele está me dando isso. Ele veio pessoalmente e mandou eu dizer que é o último chamado. Se você está vivendo no limite e não para Jesus, seu barco está pronto, você está preparado para a vinda do Senhor, seu coração está pronto para a chegada do seu rei. Se não está e está em cima do muro, é melhor se acertar logo, senão vai perder o barco. É tudo, o sol está se pondo. O sol se põe e as pessoas dormem. Alguns estavam acordados, buscando o Senhor. Aquelas ovelhas atentas ouviram sua voz, pois a Bíblia diz: minhas ovelhas conhecerão minha voz e não seguirão a de um estranho. Um último chamado. Eu vi o sol se pondo e desaparecendo. De repente, era o fim da visão quando eu estava com o Pai. Nunca vi isso no reino espiritual. Sempre que olho, vejo o sol se pondo por toda parte. A luz brilhou diretamente em meus olhos espirituais e não pude ver mais nada. Era apenas fogo sobre mim. Então o sol se pôs e desapareceu. A visão parou instantaneamente. O Senhor começou a me dizer: diga ao meu povo que há mais um chamado, Brandon. Há mais um chamado e estou chegando. Estou dando a eles mais uma chance. Estou buscando uma grande colheita de almas. Ele estava alertando as pessoas de que ele está vindo e orando por Israel, orando pelas coisas que ele está me mostrando que estão chegando. Um grande abalo. Eu sei que não é uma palavra no vocabulário inglês dizer shakening, um abalo. Mas um grande abalo está vindo, mais do que qualquer um imagina. Mas um grande abalo está vindo, mais do que qualquer um imagina. As pessoas não estão preparadas para o que está prestes a acontecer. As pessoas não estão preparadas para o que está prestes a acontecer. E o Senhor disse: Brandon, é hora de você preparar seu barco ainda mais. Separe-se para mim. Ele disse que é hora das pessoas que ele me mostrou no YouTube, pessoas que eu conheci. Ele disse: Brandon, eles vão falir em um dia. Eles vão perder tudo porque seu coração não está comigo. Eles sentem que estão, disse ele. Mas todas essas pessoas que ele me mostrou, Brandon, cada uma delas será humilhada. Cada uma delas vai perder tudo rapidamente. Tudo o que eles já tiveram e tudo o que ele disse. Porque, Brandon, meu coração não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Mas às vezes passamos por tempos difíceis por sermos muito teimosos. Não estamos ouvindo, não estamos observando, não estamos esperando. Não estamos mantendo nossas lâmpadas cheias, colocando-o em primeiro lugar, fazendo dele o Senhor da sua vida. Ele é o segundo, talvez o terceiro. Você nem sequer o consulta. Às vezes você vai à igreja, às vezes não, você não liga. É como se Deus estivesse apenas lá. Ele não é o Senhor, não é o primeiro, não é prioridade na sua vida. E haverá uma grande peneiração da areia. E haverá uma grande peneiração da areia. Se ele fizer um último chamado, você ouve sua voz. Você é aquele que ele está chamando e não está ouvindo? Se você visse a compaixão em seu rosto pela humanidade como eu vi, a preocupação de que este tempo está chegando ao fim. Se você visse a compaixão em seu rosto pela humanidade como eu vi, a preocupação de que este tempo está chegando ao fim. Mas o Senhor mandou avisar. O tempo acabou. Mas o Senhor mandou avisar. O tempo acabou. E ele me visita e disse: Brandon, a perseguição aumentará.